Vamos lá, bom dia pessoal, tudo jóia com vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez às 9h47 da manhã para tirar as dúvidas de vocês, candidatos à medicina pela VUNESP, ok? Então, só para lembrar, de segunda a sexta-feira, às 9h47, eu entro aqui no Instagram ao vivo para tirar as dúvidas que vocês tiverem de matemática, física e química e das provas do vestibular de medicina da VUNESP, ok? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui tirar uma dúvida super importante que uma aluna me mandou sobre química, gente. Um conceito básico de química aí que geralmente os alunos erram. Não sei se vocês sabem, mas a VUNESP ela tem aí química básica como algo aí muito importante dentro das provas de medicina, beleza? Então, química básica ela é muito cobrada nas provas dissertativas, ela é muito cobrada também nas provas objetivas, mas nas dissertativas elas são cobradas de forma muito pesada, né? Ela vem com muita frequência. Então, ou é cobrado uma questão de química básica pura, a FAMEMA gosta muito disso, todas as faculdades de grau 1, grau 2 gosta. Quando ela não é perguntada claramente, ela é um pré-requisito para você conseguir resolver outras questões, que é o caso de grau 2 e grau 3. Dentro das provas de grau 2 e grau 3, a parte de química básica ela vem embutida dentro de outras questões. Então, essa aluna me fez essa pergunta de química, eu vou responder aqui para vocês. Não sei se é uma dúvida de vocês, mas se for, eu gostaria de saber se vocês entenderam, se isso é claro, se tem alguma dúvida referente a isso que a gente já tira aqui. Tudo bem? Beleza? Qual foi a dúvida? Ela assistiu algum vídeo meu, alguma aula no YouTube, onde eu falo sobre as ligações polares e apolares. Não sei se vocês sabem, mas nós temos aí as ligações e as moléculas. Eu posso ter uma molécula polar e ligações polares na mesma molécula, beleza? Ou eu posso ter uma molécula polar e uma molécula apolar e uma ligação polar. Isso é claro para vocês? Eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se faz sentido. Tudo bem? Vamos pensar aqui em um hidrocarboneto, que geralmente os alunos falam bastante, né? As ligações de hidrocarboneto, a estrutura, se eu pegar etano, metano, propano, hidrocarboneto de uma forma geral, as estruturas de qualquer hidrocarboneto, elas são apolares. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, se eu tiver uma estrutura de um hidrocarboneto e eu perguntar qual que é a polaridade da minha molécula, ela é apolar. Se eu perguntar qual é a polaridade da ligação da minha molécula do etano, por exemplo, a ligação é polar. Apesar da minha molécula ser apolar, a ligação é polar. Por quê? Né? E eu tenho que ficar muito atento porque existem as duas possibilidades de perguntas dentro da VUNESP, como já aconteceu e é muito comum os alunos errarem, ok? Então, existem as duas possibilidades. Por que a ligação é polar? Porque a ligação depende de polos. Eu tenho que ter o polo positivo e o polo negativo. Se eu tiver polo positivo e negativo, eu tenho uma ligação polar. A estrutura em si pode ser apolar, mas as ligações são polares. Isso faz sentido para vocês? Tranquilo isso? Pensa aqui comigo, vamos pegar uma outra estrutura. Se eu pegar o tetracloro metano, por exemplo, que é o CCl4, a estrutura é apolar. Por quê? Porque o momento de dipolo, isso é uma coisa importantíssima, gente. É muito comum os alunos errarem como justifica isso. Porque o meu momento de dipolo, ele é diferente, ele é igual a zero. Então, a minha molécula, ela é polar quando o meu momento de dipolo é diferente de zero. Se o meu momento de dipolo for igual a zero, a minha molécula, ela é apolar. Então, se eu pegar a estrutura CCl4, vai formar uma estrutura tetraédrica. Até aí, tudo bem? Então, se eu pegar uma estrutura CCl4 tetraédrica, a minha estrutura, ela é apolar, né? A minha molécula, ela é apolar. Por quê? Porque eu tenho 4 cloros, todos eles puxam com a mesma força, têm a mesma eletronegatividade, é como se fosse um cabo de guerra, um vetor, né? Cada um pensa de um jeito. Então, meu momento de dipolo é igual a zero, por isso que ela é apolar. Mas, se eu perguntar para vocês sobre as ligações, a ligação do cloro, né, a ligação que ocorre dentro do tetraclorometano, elas são polares.
Por que elas são polares? Porque o meu carbono tem o polo positivo e o meu cloro tem o polo negativo. Deu para entender isso? Gente, ficou claro isso para vocês? Então, ó, eu posso ter uma estrutura apolar com ligações polares. Tudo bem? Beleza com relação a isso? Deu para entender? Agora, eu tenho uma estrutura. Quando eu tenho uma estrutura apolar e ligação apolar, Débora? Quando eu tenho dipolo induzido. Por exemplo, Cl2. Se eu tiver Cl2, O2, H2, se eu tiver átomos quimicamente iguais, ligados, eu tenho uma estrutura apolar. Por quê? A eletronegatividade deles é igual, ou eletropositividade, né? Estão puxando com a mesma força, então meu momento de dipolo é igual a zero. Beleza? Então a estrutura é apolar. E a ligação também é apolar. Por quê? Porque eu tenho positivo com positivo ou negativo com negativo. Eu induzo, né? É uma ligação que a gente fala que é o dipolo induzido. A gente está induzindo a ligação. Por esse motivo que a ligação, ela também é apolar. Faz sentido isso? Deu para entender? Então, olha só, recapitulando. Eu posso ter moléculas polares e apolares. Eu posso ter ligações polares e apolares, ok? A VUNESP pode me perguntar, principalmente na FAMEMA, Santa Marcelina, Unisa, Unicid, as faculdades níveis 1, elas podem fazer essa pergunta de forma direta para vocês. Ele pode me perguntar se a molécula é polar ou apolar, ou se a ligação é polar ou apolar. Fica super atento a essa pergunta, ok? Para vocês não correrem o risco de confundir e responder errado. Já aconteceu da VUNESP pedir e os alunos respondem como se fosse a estrutura da molécula, mas a VUNESP tinha perguntado sobre a ligação e aí se perdeu a questão. Tudo bem? Deu para entender? Conseguem diferenciar aí a estrutura e a ligação? Isso é claro para vocês? Vou pegar até alguns exemplos aqui. Se eu pegar, por exemplo, CO2, né? Até anotei o CO2 aqui, porque é uma molécula recorrente dentro da VUNESP, né? O CO2, ela é uma molécula apolar, né? Estrutura linear. Gente, uma dica, tá? De coração aqui para vocês. Sempre que a VUNESP pedir para vocês a forma estrutural, a forma de Lewis, respeite a geometria, ok? Se você não respeitar a geometria, você perde a questão, tudo bem? Então, a geometria das moléculas tem que ser uma coisa muito clara para vocês, certo? Então, olha só, se eu pegar a estrutura do CO2, ela é linear e ela é apolar, tem um carbono no centro e 2 oxigênios, tudo bem? Beleza? Com relação a isso? Tá. Aí eu tenho uma estrutura apolar, que é o nosso CO2, só que as ligações entre carbono e oxigênio, elas são polares. Beleza? Deu para entender? Ficou claro para vocês isso aí? Tranquilo? Alguma dúvida, gente, com relação à polaridade? E como que eu justifico polaridade? Momento de dipolo. Guarda essa daí para vocês, ok? Polaridade a gente justifica com momento de dipolo. Beleza?